Olá, meu nome é Evandro Franco e nessa videoaula eu vou atender aí a solicitação, um pedido de um colega que ele necessita de fazer uma conexão do Excel VBA se conectando aí com o SQL Server. Então eu criei aqui um pequeno banco de dados, né, dentro do meu SQL Server de nome montadora com a tabela fabricação, né, e dentro dela aí há várias montadoras aí que está no nosso território nacional e aonde indica qual é o modelo do veículo, a produção, o mês que está sendo produzido aí essa quantidade e o ano, né? Então tudo isso nós vamos fazer no Excel. Eu já deixei aqui uma planilha pronta, né, para vocês verem aonde aqui eu fiz uma validação de dados, né? E nessa validação de dados eu consigo trazer aí as montadoras que estão dentro do meu banco. E eu clicando aqui em buscar, ele já me altera o meu gráfico, né? E o ano também. E aqui ele me traz na minha base de dados todas as informações, né? E aqui ao lado é onde eu faço uso do meu gráfico. E minha base query é onde tem a informação para minha validação de dados, né? E conforme eu vou alterando, aqui também ele vai fazendo as alterações. E aqui é o meu select, né? É através desse select aqui que ele vai trazer as informações do banco de dados. Bem, feito isso, eu vou fechar aqui. Eu não vou salvar nada. E nós vamos para a nossa planilha, né? Aqui está a planilha. A única coisa que eu deixei, né, são o nome das sheets aqui, né, de cada planilha. E eu deixei o cabeçalho, somente para identificar a distância aí, né? E aqui eu deixei também as montadoras para eu criar a minha validação de dados. Então, eu vou aqui no meu painel, em qualquer célula aí, eu vou selecionar essa célula, vou na minha guia dados, validação de dados novamente. Então eu vou permitir aqui uma lista, ele me abre aqui para eu buscar a fonte, e eu vou até aqui a minha base query e vou selecionar as minhas informações para a validação de dados, né? Eu dou um OK e vejam que ele já me trouxe aqui todas as informações. Eu posso tanto expandir ele aqui quanto mesclar aí as células, né? Mas eu vou deixar assim. Vou deixar dessa forma que está aqui. Feito isso, eu vou agora trazer a caixa, né, de grupo aqui, que eu vou na validação de dados. Então aqui eu vou trazer essa informação aqui, uma caixa de grupo, né? Nessa caixa de grupo aqui, eu vou clicar dentro dela, vou apagar todas essas partes aqui e vou colocar anos, né? Que aqui vão estar vindo os anos aí de 2005 até 2009. Bom, feito isso, eu vou agora pegar aqui um botão de opção, né? Vou clicar aqui dentro, segurar e arrastar, um tamanho aí adequado para ele, ok? E para isso, eu vou trazer mais alguns aqui, né? Eu preciso trazer aí de 2005 até 2009. Então aqui, eu vou clicar dentro dele, vou deletar tudo aqui, né? E vou colocar 2005. Vou clicar fora, eu vou ajustar primeiro aqui. Vou clicar fora dele aqui. Eu vou dar uma pequena pausa para fazer os demais e já retorno. Bem, aqui estão todos ajustados de 2005 até 2009. Agora, eu vou clicar aqui no 2005 com o meu botão direito e vou em formatar controle. Aqui eu tenho várias propriedades que eu posso estar alterando aqui, como cor de preenchimento, cor de linha, né? E assim por diante, mas isso não vem ao caso agora. Eu quero vincular uma célula, né? Eu vou clicar aqui, vou na minha base query e vou exatamente aqui na E1 e vinculei aqui essa célula. Vou dar um OK. O que eu acabo de fazer? Quando eu crio
essa caixa de grupo e coloco as informações aqui dentro dos outros objetos, que são esses botões de opções, e eu acrescento, eu referencio, vinculo uma célula a um desses botões aqui, ele já vai entender para todos, né? Ou seja, quando eu clicar aqui no 2005, veja que aqui me apareceu o número 1, né? Se eu pegar novamente lá e for aqui, ó, ele vai me trazer o número 3 lá. Veja que ele traz o número 3 para mim. Então aqui eu já vou deixar como ano e vou colocar 2005. Vou segurar aqui, clicar e arrastar, preencher em série, e ele me trouxe, né, 2005 até 2009. Agora eu preciso trazer a minha montadora que eu selecionar na minha validação de dados, que me apareça aqui. Eu vou digitar um sinal de igual, vou retornar aqui no meu painel, e aqui dentro, onde está a minha validação de dados, eu vou dar um clique, vou apertar F4 para que essa referência à minha célula se torne absoluta. E vou dar um Enter. Pronto. General Motors do Brasil. Se eu vier aqui e alterar essa informação para Fiat, vamos ver, ele já alterou. Legal. Agora aqui, eu preciso trazer o meu ano. Por quê? Porque eu quero, né, trazer o critério da minha seleção, que vai ser o nome da minha montadora e o ano da minha produção dessa montadora, né? Então agora eu preciso, conforme eu clico no botão aqui, ele me traga a informação aqui, o ano. Exemplo, cliquei em 2007, voltando aqui, ele vai ter que me trazer o 2007 aqui. Cliquei em 2009, ele vai ter que, aqui dentro, trazer o 2009. Como eu vou fazer isso? Que forma eu posso fazer isso? Uma das maneiras bem prática e rápida é o uso da função índice. Então vamos usar ela. Índice, aonde ele me pede uma matriz. Eu vou selecionar a minha matriz, que são os anos que eu tenho aqui, né? E agora ele me pede a linha. Ele está pedindo aqui para eu fazer uso da linha, né? E eu vou pegar aonde? Eu vou pegar aqui. Ele vai me referenciar uma linha aqui, uma determinada linha. E de qual coluna da matriz? Eu só tenho uma coluna, então exatamente ela. Veja que ele me trouxe o 2007, porque o 2007 está exatamente na terceira linha. E para o meu botão, a terceira linha é o 2007. Se eu colocar outro número aqui, ele deve trazer a informação para mim aqui, né? Ele gerou um pequeno errinho aqui de formulário. Eu vou dar uma pausa aqui para ajustar ele e já retorno. Bem, ajustei ele aqui, acertei o controle, né? E aqui ele já me traz a informação. Se eu clicar nele aqui e vier aqui, ele está me trazendo que é 2005. E aqui eu tenho o meu número, né, que indica ele. Bom, eu já tenho os meus critérios aqui, né? Tendo os critérios, agora eu vou fazer o meu select aqui dentro da minha célula, que é da onde o VBA vai entender o comando que eu estou solicitando. Então, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, tá? Select asterisco from fabrica cão, né? Que pela programação a gente não usa acentuação. Então, no caso aqui é fabrica cão. O meu VBA já iria reconhecer isso aqui. Só que ele iria reconhecer, ele iria fazer o quê? Ele ia trazer todas essas informações aqui, né? E isso daí não é viável. Eu não quero todas essas informações. Se vocês notarem aqui embaixo, são 6.000 e poucas linhas, né? Então, eu quero trazer com critérios de informações. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Um sinal de igual, vou abrir aspas aqui, né? E vou seguir aos demais aqui. Então, o que eu estou pedindo para ele aqui? Selecione a minha tabela fabricação
né? Onde where where montadora vai ser igual a determinada informação que está na G1. Então agora eu peço aí uma atenção, porque eu vou concatenar várias informações aqui, né? Eu vou fazer várias concatenações e já explico o porquê dessa concatenação. Então vamos lá? Eu vou fechar agora nesse momento aqui com aspas e vou concatenar com o e-comercial. Agora eu vou fazer uso da aspas dupla, simples e dupla. E vou concatenar novamente. E agora eu vou colocar o meu G1, a minha célula G1, que é onde eu quero a informação. E vou novamente concatenar. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aspas dupla, simples, dupla. E vou concatenar novamente. E vou dar aspas dupla. Por quê? Agora eu quero trazer o ano. Então, AND ano vai ser igual, fecho a minha aspa, tá ok? Fecho minha aspa agora aqui. E vou concatenar. Aspas dupla, simples, dupla novamente. E vou novamente concatenar com a minha célula G2, né? Agora eu concateno novamente com aspas dupla, simples e dupla. E dou um Enter. Deixa eu quebrar o texto aqui para ficar melhor, né? Aqui está. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou para o meu banco de dados. No meu banco de dados, eu vou simplesmente copiar e colar aqui e vou executar ele. Veja que ele me trouxe as informações, né, necessárias aí da Fiat no ano de 2005. Por que eu fiz a concatenação aonde lá eu solicito, né, aspas dupla, simples e dupla, e eu concateno. Eu estou concatenando com essa informação aqui. Porque se eu não fizer isso, o SQL Server não entende que isso aqui é uma informação que eu quero extrair. Vou fazer um teste para vocês aqui. E vejam que ele até já deu um traçado aqui, ó, que isso daqui indica o erro, né? Indica erro aqui. E vou executar. Veja que ele me fala incorrect syntax, né? Sintaxe incorreta. Então não é isso que eu quero trazer lá, né? A informação que eu preciso trazer é exatamente isso aqui. Bom, está feito. Agora nós vamos para o VBA, né? Vamos trazer aí o VBA para funcionar. Alt F11 ou a guia desenvolvedor, Visual Basic. Bom, meu Visual Basic está aqui. Eu vou inserir o módulo. Após eu inserir o módulo, eu vou na guia Ferramentas, Referências e vou procurar aqui uma referência Microsoft ActiveX Data Objects. E eu vou usar aqui o meu 6.1. Vale ressaltar que a versão do Excel 2003 não vai aceitar esse 6.1. Então utilizem as anteriores, tá? 2.5, 2.1. Vou dar um OK. E agora eu vou começar a minha codificação. O meu sub, eu vou colocar SQL. Vocês fiquem à vontade de colocar da maneira que vocês quiserem o nome da sub de vocês, tá? Então aqui eu vou criar algumas variáveis. Din.cn as new addb.connection. Minha din rs as new addb.recordset. E vou criar mais duas, né? Que vai ser minha din strcn as string
as string e meu DIN strrn as string. Bem, agora eu preciso fazer com que me identifique o meu banco de dados, né? Qual é o tipo de provedor que vai vir, qual o nome do meu banco de dados, qual o meu banco de dados, qual o nome do meu servidor, né? Então aqui eu vou usar a minha variável strcn, vai receber por enquanto nada. E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pequena jogada aqui. Eu vou gravar uma macro, né? Vou abrir um outro arquivo aqui, ou melhor, uma outra planilha de Excel, e vou aqui na minha guia desenvolvedor e vou gravar macro aqui, né? Aqui ele vai gravar tudo que eu fizer aqui, ele vai gravar as informações. Então eu vou aqui na guia dados de outras fontes e vou do SQL Server. Dentro do SQL Server aqui, da conexão, ele vai me pedir o nome do servidor. O meu servidor é Evandro Franco, né? Vou avançar. Ele demora um pouco mesmo. Eu vou até aqui, montadoras, fabrica cão, avançar. E vou concluir. Isso aqui ele me pede porque já há uma outra conexão criada com o mesmo nome, nos mesmos intuitos, né? Eu vou clicar em sim para substituir. E vou dar um OK. Feito isso, eu vou parar a minha macro, vou na guia desenvolvedor, Visual Basic. Bom, aqui, para ele trazer aquelas informações, ele faz toda essa gravação aqui, né? E eu não vou usar tudo isso aqui, eu só vou usar desde o meu provedor, que é o meu SQL OLDB.1, até o nome do meu servidor. Vou vir aqui e aqui dentro. Legal. Feito isso, eu vou simplesmente pegar isso aqui e vou fechar, não vou salvar nada que não há de necessidade nenhuma para o uso das nossas codificações. Legal. Feito isso aqui, o que até agora o meu VBA pede para o SQL fazer? Simplesmente abrir, né? Na verdade, nem abrir ainda, porque eu não coloquei o open aqui, né? Mas ele vai ter que abrir. Ele precisa agora abrir. Só que é o seguinte, agora eu tenho que indicar para ele qual o meu banco de dados. Então, eu vou usar aqui initial catalog. E vou dizer que o meu initial catalog é montadoras, que é o meu servidor. Montadoras. Vou dar um enter aqui. Agora eu preciso abrir o meu banco. Então, cn.open. Agora ele pede connection string, né? Abrir o que aqui? strcn. Ele vai abrir, certo? Agora eu vou iniciar aí, após ter aberto ele, a minha codificação para ele reconhecer lá o meu select, né? Então, agora aqui eu vou simplesmente dizer que o meu strrs vai receber a minha worksheets. Minha worksheets, qual? Base query. Da onde? Da minha cells 1, a coluna 8. Da linha 1 da coluna 8. Receber o quê? Receber o texto em que está lá. Então vamos lá, vamos à nossa planilha aqui. Então o que ele está fazendo? Da linha 1 à coluna 8. Se eu contar aqui de A a H, vai dar 8. E aqui a linha 1. Então ele vai pegar exatamente essa informação aqui no meu select. Bem, feito isso, agora eu vou fazer o quê? Deixa eu ver, tem algum erro aqui? Não, não tem nada aqui. Ele não reconheceu a minha...
Ah, tá. Estava errado. Agora sim, né? Bem, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ele me limpe as informações que vão vir para cá. Aqui eu tenho um cabeçalho. Esse cabeçalho ele vai vir, vai funcionar por código, não vai ficar fixo aqui, porque eu posso acrescentar lá algum campo, né? E ele não vai reconhecer esse campo. Então eu deixei ele aqui só para demonstração, mas ele vai vir aí por código, codificação, buscando do SQL Server. Então eu preciso que quando as informações já estejam preenchidas aqui, que ele venha depois aqui, limpe e me preencha novas informações. Porque digamos que eu tenho lá alguns registros aqui. E no próximo, ele vai simplesmente só trazer aí essa quantidade de registro. E ele vai sobrepor, mas os demais vão ficar. Então, quando fizer um cálculo, alguma coisa, vai me gerar erro. Então, eu preciso limpar essas informações. Então, após o comando aqui, eu vou abrir ele. rs.open, ok? Qual source? Qual que é a informação que eu quero trazer aqui? Né? Quais são os dados? str, rs, né? Vou dar uma vírgula aqui. Qual minha conexão? Qual Active Connection, né? Conexão ativa. É o meu CN. Feito isso, agora eu vou selecionar a planilha que eu quero trazer essas informações, aonde eu quero deixar essas informações. Então, vai ser a minha Worksheets, base dados, ponto select, ou seja, selecione a minha planilha base dados, né? Feito isso, vamos limpar nossas informações. Range A2, né? Aqui eu vou colocar até a coluna E. E agora eu vou novamente concatenar com application.countA. Vai contar o que? A range e fechei o range, fechei o application.countA e agora eu fecho o último range. E ponto clear. Ele vai fazer exatamente, ele vai pegar da linha da célula A2, né, linha 2 da célula A2, vai verificar até onde tem preenchimento na minha coluna E a partir da A2, ou seja, a partir da E2, ele vai selecionar tudo e vai limpar essa informação. Após a limpeza, eu quero começar a preencher a minha planilha. Então eu vou começar agora a preencher o cabeçalho. Para preencher o cabeçalho, eu vou usar um for, né? Vou usar aí um laço de repetição. Então eu vou dizer a ele que for i vai receber iniciar de 0 até o meu rs.fields está errado aqui, né? Fields ponto count -1. Feito isso, eu vou dizer que todas essas informações vai para active sheet ponto cells aonde não vai haver nada de linha e mais um. Vou fechar aqui, vou dizer que vai receber rs.fields, ok, de i.naming. Tá ok? Agora eu vou fechar o meu for, né? Vou encerrar o meu for aqui. Next i. Vamos dar uma indentação melhor nele aqui, né? Bom, trouxe
o cabeçalho. Agora eu vou trazer todos os meus registros, né? Active sheet ponto range A2 ponto copy from record set rs. O que eu estou fazendo aqui? A minha sheet ativa do range A2, ele vai trazer as informações do meu record set, ou seja, copie do record set, né? Copie o record set, todas as informações aqui. Bom, feito isso, eu vou só colocar um columns.outfit. Se quiserem, podem colocar, se não quiserem, não há necessidade, porque as informações vão ficar ocultas, né? Então não há necessidade de colocar, mas por design mesmo. Agora eu vou fechar rs.close, fecho, eu encerro a minha conexão aqui, ou melhor, o meu record set, e agora eu encerro a minha conexão. Feito isso, eu vou pedir aqui que vá para a minha worksheet, onde eu quero que ela permaneça por último, né? Então, o worksheets painel ponto select. Legal, tá feito aqui. Agora, simplesmente, eu vou vir aqui no meu painel. Vou aqui, já está na verdade na guia desenvolvedor, e vou clicar no meu botão aqui, vou selecionar aqui, né? Ele já me abre aqui, se eu quero conectar aqui, né? Atribuir uma macro, eu quero atribuir essa macro sim. E aqui eu vou simplesmente apagar aqui e vou escrever buscar. Vou clicar fora e vamos verificar aqui. Buscar. Deu um erro de digitação aqui. Worksheets. Vamos ver se há mais algum erro. Não houve nenhum. Então vamos verificar na minha base de dados. Vejam que ele trouxe as informações, né? Ele simplesmente apagou tudo, limpou tudo e trouxe as informações. Bom, legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso gráfico, né? Vamos trazer o gráfico. Aqui eu vou colocar ano D e vou dar um espaço aqui. Escrevi ano D e dei um espaço. Aqui ao lado eu vou colocar igual e vou usar essa célula aqui, essa primeira aqui, tá? Agora eu vou digitar aqui janeiro e vou simplesmente arrastar aqui até dezembro. E vou usar um soma C igual soma C. Bem, o soma C ele pede um intervalo. Intervalo tal que é para que eu demonstre qual o critério desse intervalo. O critério que eu vou usar aqui é o mês. Então eu tenho que fazer busca desse intervalo aonde está o critério mês. Então, a minha coluna D aqui. Aí ele me pede o critério, eu vou clicar aqui onde está janeiro, ponto e vírgula, o intervalo da soma, é onde está a minha produção. E vou dar um Enter. Ele me trouxe aqui toda a informação. Duplo clique, ele já traz as informações de todos aqui, né? Mas antes disso, vamos deixar um aqui, colocar aqui o mês e a produção. Agora vou selecionar tudo aqui, vou na minha guia inserir e vou inserir um gráfico aqui de coluna, né? Bom,
está aqui, ó. Meu gráfico está aqui. Não ficou igual ao outro, né? Porque eu fui colorindo coluna por coluna. Mas vamos dar uma melhorada nele aqui. Bem, produção, eu não quero que me traga produção. Quero que me traga ano D. Então eu vou clicar aqui. Vou vir na minha barra de fórmulas. Vou clicar nela. Vou digitar o sinal de igual. E vou selecionar as duas informações aqui. Vou dar um Enter. Veja que ele me trouxe ano D. O espaço aqui que eu tinha dado, né, quando eu digitei. Agora, com o botão direito dentro do mouse, clique nele e vá até mover gráfico. Ele me dá essa opção aqui para onde eu quero mover o objeto. Eu quero mover para a guia, a planilha painel. Ele me trouxe aqui, né? No Excel 2013 eu tenho algumas opções de formatação. E lá no 2010 também, né? A gente consegue aí fazer algumas alterações. Então eu vou dar uma expandida nele aqui para ficar um design um pouco melhor, né? Vou aqui em formatar e vou fazer aqui uma mudança aqui, né? Dar uma pequena melhorada nele aqui, né? Agora, feito isso aqui, vamos aqui deixar ele um pouquinho melhor aqui, né? Aqui, bom, já está bem melhor. Aí as cores, fica a critério de vocês, né? Se querem colocar ou não. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei um clique, ele me seleciona todos. Clique novamente, em uma coluna só. E aqui você consegue trazer aí a coloração, colorir um a um. Bem, vamos testar. Vamos ver aqui. 2008, buscar. Então ele já me trouxe aí tudo de 2008, né? 2006, buscar. Legal. Bem, mas se vocês perceberem, ele está trazendo informações por trás disso aqui, né? Vamos tentar repetir aqui para ver se vocês conseguem perceber isso. E eu não quero que isso aconteça. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá. E aqui em cima, vamos usar o seguinte. Application. Screen Update False. Certo? Eu vou copiar aqui, porque eu vou fazer o uso novamente, porque se eu deixei ele falso, eu tenho que depois deixar ele verdadeiro, deixar ele como true. Aqui embaixo, igual a true. Então, 2007, prontinho, né? Bem, agora eu não quero ficar clicando só no botão, alterar aqui e clicar no botão. Fica complicado, fica difícil, né? Então, vou clicar com o botão direito aqui e vou atribuir macro. Um a um, eu vou atribuir a macro. Novamente aqui, atribuir macro. Vou pegar aqui 2007. Vou também atribuir a macro. 2008. Atribuir macro. Eu poderia deixar no botão, mas eu quero deixar algo um pouco mais, o mais dinâmico possível, né? Então, 2005, ele já me alterou. 2007, também alterou as informações. 2009, ele também alterou, né? E se for vir aqui, ele está trazendo aqui 2009, janeiro e assim por diante, fevereiro, março e assim todos os meses aí que foram feito alguma coisa de produção, né? E para uma melhor apresentação, você pode aqui ocultar, né? Dar uma melhorada nele aqui. Vamos tirar essas linhas aqui. Vamos fazer o seguinte: guia exibição, linha de grade, título, né? Vamos dar uma aumentada no nosso gráfico. O gráfico mesmo foi mais somente para uma demonstração, né? E aqui eu oculto. Mais à frente, quando formos aí desenvolver o projeto de dashboard, né? Essa guia ela já vai ser oculta
direto na programação, direto no Auto Open ou no Workbook Open. Ou seja, quando estiver abrindo o formulário, ele já vai executar isso, né? E não vai ter essa rolagem aqui, que nós vamos desabilitar tudo isso aqui, né? Então ele está executando. Pessoal, é isso. Espero que tenha sido aí de ajuda ao colega que solicitou e aos demais, né? Quem gostou, dá um like, dá um joinha lá pra gente, que serve de incentivo. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.